Essa madrugada foi de ataques de Israel ao território iraniano, mas os dois países, ao que tudo indica, parecem inclinados a não ampliar as ofensivas. Para a gente entender melhor esse cenário, a nossa entrevistada é a professora Helena Scheren, que é especialista em Oriente Médio. Tudo bem, professora? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Muito obrigada por me receberem. Muito obrigado. Professor, até mesmo o Irã não fez muito alarde em relação a isso, até mesmo algumas fontes dizendo que talvez esse ataque nem teria sido promovido por Israel, ou seja, como um conflito ou um quase conflito, a gente tem informações também conflitantes, né? Mas eu pergunto, será que os dois países estão tentando baixar um pouco a temperatura, não estariam dispostos a realmente entrar em uma guerra? É exatamente isso. O medo desse escalonamento fez com que essa sequência de ataques que a gente teve nos últimos dias, então esse ataque dessa última madrugada de Israel para o Irã, que seria uma retaliação do ataque que tivemos no final de semana do do território iraniano para Israel, que foi uma retaliação daquele ataque. Então é uma sequência tão grande que é como se os dois países criassem esse acordo, ainda que ele não seja efetivamente um acordo oficial, nem nada nesse sentido, é um acordo tácito de, ok, daqui mais para frente a gente não vai, ficaremos até aqui. Então está efetivamente acontecendo um descalonamento, mas ainda assim não é o suficiente para os dois países ficarem em silêncio, para ninguém mais responder ninguém. Então, eles ainda continuam essa troca de farpas só para manter aquela tensão que esses dois países já têm há muito mais tempo, e um pouco também vai desviando o foco do conflito entre Israel e Hamas. Então, também é um pouco medo iraniano nesse sentido, né? Falando em estratégias geopolíticas, estratégias militares, também é um pouco para não tirar muito a atenção global nesse momento do conflito principal. Sim, no caso de Israel, professora, não interessaria entrar realmente num conflito paralelo ao que Israel já vive na faixa de Gaza? Com o Irã, realmente não. E aqui a gente tem algumas razões, que são algumas que eu costumo trazer no programa, inclusive. Então, uma delas é sobre aquele cenário muito instável politicamente que o Netanyahu está vivendo já há vários meses, já há mais do que um ano. Então, dentro daquilo ali, o caldeirão das exigências populares dentro do país, como ele é muito variado, diferentes grupos sociais exigem coisas diferentes do Netanyahu, majoritariamente essas coisas muito mais relacionadas com o conflito com o Hamas, então como o retorno das pessoas sequestradas, né? Alguns outros detalhes de diminuir um pouco a guerra ou de terminar de vez com o Hamas, mas não há muito esse clamor popular por entrar em um grande conflito com o Irã. Então, primeiro, o Netanyahu olha para isso e fala, bom, isso não vai agradar a minha população, então não faz muito sentido. Além disso, a gente tem o grande detalhe de que o Irã ele não tem líderes muito previsíveis. Então, é muito um jogo de bola de cristal, ficaria algo muito complexo, seria algo que poderia escalar para algo muito gigantesco, realmente agora não faz muito sentido. Então, ao ver das análises internacionais, realmente a gente vai ver uma leve acalmada aqui de ânimos nos próximos momentos. Porque desde o sábado passado havia essa discussão. Qual seria a escalada de um possível conflito? O que iria acontecer? Então agora os ânimos estão se acalmando, mas de qualquer forma há uma preocupação ainda, porque outros atores poderiam entrar nesse conflito muito mais do que com o que está acontecendo na própria faixa de Gaza. A senhora concorda com isso? Com toda certeza, inclusive não só atores regionais, a gente já viu, por exemplo, aqueles atores não estatais que não representam um país ou um governo diretamente, como é o caso do Hezbollah no Líbano, já terem entrado para esse conflito, então a gente vê, né, esse aumento a gente já vê esse aumento de atores, mas ainda assim, se esse conflito escalonar muito, a gente vê a presença mais intensa de atores extra-regionais, de atores internacionais. Então, se fosse o caso de ficar ao lado do seu aliado israelense, os Estados Unidos seriam obrigados a entrar nesse conflito de uma forma um pouco mais intensa, com um pouco mais de pressão, e Estados Unidos, a partir do momento que eles entrarem num conflito muito intenso com o Irã, aí sim a gente veria algo muito mais catastrófico. Então, é um pouco também para dar uma acalmada de ânimos nos aliados.
E, professora, falando sobre o conflito específico na faixa de Gaza, com a temperatura baixando na relação entre Israel e Irã, o governo israelense, as tropas, podem agora pensar no que vem se especulando há muito tempo, que é uma invasão a Rafah. O que pode acontecer com a sequência desse conflito se houver essa invasão a esse território? Tem vários cenários possíveis, mas de modo geral, Israel está tendo como planejamento nesse conflito diretamente com o Hamas já há alguns meses um aviso prévio. Então, geralmente, o que eles fazem? Eles avisam com antecedência: olha, vamos atacar a área X, realoquem-se. Inclusive, há um grande debate no cenário internacional o quão justo isso é dentro do direito da guerra. Esse assunto é super profundo, mas de toda forma eles tendem a avisar antes. Então, atacar Rafah, que é a única saída nesse momento, né, que é aquela saída que a gente tem para o território egípcio, atacar ali, aí sim seria quase que um tiro no pé em termos de relações internacionais. Como que a sociedade internacional, as entidades internacionais, como a ONU, por exemplo, que já estão bastante ressabiadas com Israel nesse conflito no momento, ficariam ainda mais em dificuldade de apoiá-lo. Então, acho muito pouco provável que Israel faça isso. Lógico, a minha bola de cristal, às vezes, ela falha, então pode ser de fato que isso aconteça, mas eu vejo como um pouco mais improvável. Mas agora a gente vai ver do bom senso do Netanyahu, né? Vamos ver. Claro, e só mais uma questão, nas negociações sobre libertação de reféns, o que a gente vem acompanhando não só a participação do Egito, mas também do Catar. Nessa semana, nós inclusive demos aqui a informação de que o Catar estaria se retirando dessas negociações. Isso é ruim, obviamente, para esse processo, porque o Catar teve um peso importante, principalmente no começo, quando os primeiros reféns começaram a ser soltos, não é? Sim, quando a gente fala de acordos internacionais entre israelenses e palestinos, vou botar de modo geral, porque não é só nesse conflito, mas é do conflito israelo-palestino de já várias décadas atrás, é algo muito complicado, é algo que ninguém nunca conseguiu ajudar a consertar. Até o governo brasileiro já tentou, no início dos anos 2000. Então, quanto mais atores diplomáticos no meio, tende a ser mais fácil de a gente conseguir acordos. Por outro lado, fica mais difícil no sentido de se esses atores, ao invés de entrarem de forma diplomática para auxiliar, começam a colocar muitos empecilhos, começam a colocar as suas próprias exigências e os seus próprios interesses no meio. Aí com certeza complica. Mas, de modo geral, a saída do Catar não tende a ser um bom sinal para a gente chegar em acordos de paz. Professora Helena Scheren, especialista em Oriente Médio, como sempre, muito obrigado pela participação, bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigada por me receberem, até a próxima. Obrigado.